Alguma vez você já pensou saber de tudo? Não no sentido de que você entenda física nuclear, escreva composições realmente importantes que poderiam mudar a história da música ou crie sonetos tão bons quanto os de Shakespeare, enquanto cita alguns capítulos do seu livro favorito de cor e salteada, claro. Mas você já teve a sensação de que sua ideia em relação a várias coisas é completamente e certamente mais convincente? Mas e se eu disser que algumas das coisas em que as pessoas estão acostumadas a acreditar não passam de puro mito? E aí, curiosos e curiosas? Eu sou Marcel Carvalho e estas são 8 grandes mentiras contadas na história. Mas antes, não se esqueça de contribuir com o canal deixando seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. A Grande Muralha da China. Considerada uma das maravilhas do mundo, um monumento que vale a pena ser visitado, uma verdadeira obra-prima da arquitetura antiga e um feito incrível. Tudo isso é a Grande Muralha da China. Seu comprimento é de 21.196 quilômetros e suas primeiras construções surgiram no ano de 221 a.C. Acredita-se que a muralha possa ser vista até mesmo da órbita baixa da Terra. No entanto, a NASA afirma que o monumento é pouco visível e ainda por cima só pode ser visto apenas sob condições climáticas quase ideais, ou seja, tão visível quanto qualquer outro grande objeto criado pelo homem. Há também um mito que diz que a Grande Muralha da China pode ser vista da superfície da Lua a olho nu. Esse mito surgiu em 1754, bem antes da Terra poder ser observada por lá. Na realidade, a largura da Grande Muralha da China, quando vista da Lua, seria a mesma que a de um cabelo humano visto a uma distância de 3 quilômetros, ou seja, sem chance alguma disso ser visível essa distância toda. Por isso, se você quiser ver a muralha com seus próprios olhos, você deve viajar para a China com este propósito. No entanto, acredita-se que em breve não haverá mais nada para ver por lá. Embora partes ao norte de Pequim e perto de centros turísticos tenham sido preservadas e reformadas algumas vezes, em vários outros lugares a muralha está em estado precário. Às vezes ela serve como fonte de pedras para a construção de casas e estradas de moradores locais, enquanto outras vezes ela infelizmente acabou sendo vítima de vandalismo. Alguns dos tijolos que os aldeões pegaram do muro foram esculpidos com palavras chinesas. Segundo cientistas, esses são artefatos históricos de valor inestimável. No entanto, no mercado das aldeias, eles são vendidos por volta de 7 a 8 dólares. Um relatório no ano de 2012 do Escritório Nacional do Patrimônio Cultural afirmou que 22% da Grande Muralha da China simplesmente desapareceram. Eles afirmaram também que a situação só vem piorando a cada ano. Muitas construções ocidentais são feitas de argila ao invés de tijolos e pedras, e por isso são mais propensas a destruições causadas por erosões, ventos, chuvas, turistas e moradores locais. Pirâmides e escravos egípcios. Um tema que sempre chama muita atenção das pessoas e dos cientistas é o Antigo Egito. Boa parte das pessoas se interessam muito por isso, independentemente da idade. Você pode facilmente encontrar um adolescente cheio de empolgação falando dos faraós ou uma senhora repleta de conhecimento sobre as pirâmides. A maioria das pessoas afirma que o principal trabalho na construção das pirâmides era o trabalho escravo. Afinal, para construir algo tão grande como as pirâmides, são necessárias várias pessoas dispostas a trabalhar 7 dias por semana, sem folga e sem férias. Não é nenhuma novidade que os cientistas do século XIX apontassem apenas os escravos como sendo os construtores. No século XX, as pessoas já acreditavam que parte da sociedade, incluindo milhares de trabalhadores especializados e arquitetos da época, ajudaram nas construções das pirâmides. Mas como eles poderiam criar estruturas tão grandes? Este realmente é um mistério estudado até os dias de hoje. No entanto, na realidade, toda a população que morava no país trabalhou nas pirâmides. Enquanto uma parte da sociedade se empenhava na construção, a outra fornecia tudo o que fosse necessário, como por exemplo comida, água, segurança e longas expedições em busca de pedras e metais. Nenhum país do mundo teria escravos suficientes para fazer tudo de uma só vez. Monstro do Lago Ness. Talvez uma das lendas mais famosas seja a lenda desse monstro. A primeira vez que alguém escreveu algo sobre essa criatura misteriosa e assustadora foi no século 6 d.C. Na biografia de São Colombo é relatado o triunfo dos santos sobre a criatura aquática. Uma pitada de lendas celtas, um pouco de folclore medieval e pronto, já surgem pessoas que afirmam terem visto o monstro com seus próprios olhos. Com a difusão das câmeras, as evidências documentais também apareceram. A chamada foto do cirurgião é a primeira imagem da criatura.
Acreditava-se que o seu autor era o médico Kenneth Wilson. A fotografia mostrava a imagem de um lagarto pré-histórico. De acordo com o fotógrafo, a foto foi tirada por acidente. Wilson afirmou que estava olhando para o lago e de repente viu aquele monstro enorme. O homem imediatamente pegou sua câmera e tirou 4 fotografias, mas apenas 2 delas saíram nítidas o bastante e uma delas acabou ficando conhecida por todo mundo. A imagem ainda é frequentemente estudada como evidência da real existência de Nessie, até porque o ano era de 1934 e o Photoshop ainda nem havia sido inventado naquela época. Durante 60 anos, a imagem foi considerada autêntica, embora muitos duvidassem da existência de Nessie. E assim, em 1994, tudo fez sentido. Acontece que a criatura não passava de um submarino de brinquedo construído por Christian Sperling, genro de um homem chamado Marmaduke Wetherell, que era repórter do jornal britânico Daily Mail. Depois de descobrirem alguns vestígios de Nessie falsificados, o jornalista foi publicamente ridicularizado. Para se vingar do jornal, o homem, com a ajuda de outras pessoas, fez uma réplica de Nessie. Ele a fotografou e depois enviou as imagens para a edição do jornal, que acabou comprando as fotos. Além disso, o resto do mundo também acabou caindo nessa farsa. Capacetes vikings com chifres. Como você imagina os vikings? Bem, acredito que todos nós os imaginamos com longas barbas, escudos redondos, machados e, é claro, capacetes com chifres enormes, pois era assim que os temíveis guerreiros do norte enfatizavam sua severidade. No entanto, os historiadores que estudam as sepulturas dos vikings insistem em dizer que não existem capacetes com chifres. Apesar dos locais de sepultamento estarem bem preservados, os arqueólogos encontraram um capacete inteiro apenas uma vez, e imaginem, sem chifre algum. Alguns dizem que os chifres acabaram caindo com o passar do tempo, mas a verdade mesmo é que eles nunca estiveram por lá. Na realidade, nas batalhas, além dessas peças serem completamente inúteis, elas também eram muito perigosas para quem as usava, pois de certa forma seria muito mais fácil para o inimigo agarrar o capacete pelos chifres, facilitando assim a execução. Acredita-se que os chifres foram criados pelos artistas românticos escandinavos na segunda metade do século XIX. O sueco Augustus Malmström descreveu seus ancestrais vikings usando capacetes com chifres. Em 1876, com base em suas pinturas, Carl Emil Doppler criou capacetes com chifres dourados para os personagens da ópera de Wagner, chamada Anel de Nibelungo, e foi assim que acabou surgindo toda essa história. Homem de Piltdown. Em 15 de fevereiro de 1912, Arthur Smith Woodward, curador do Departamento de Geologia do Museu Britânico, recebeu uma carta do arqueólogo amador Charles Dawson. Na carta, ele relatava uma incrível descoberta em uma pedreira de cascalho na cidade de Piltdown. Ele dizia ter encontrado um crânio maciço de uma criatura humanoide. Em maio, Woodward começou a estudá-lo. Como resultado, ele concluiu que o crânio pertencia a um homem antigo ainda desconhecido. Para que você entenda melhor, uma descoberta como essa para um cientista é um tesouro inestimável. Não é todos os dias que se pode encontrar restos mortais de famosos povos antigos. E essa descoberta foi algo completamente novo. Juntamente com Dawson, ele continuou as escavações encontrando outras evidências da existência do antigo homem. Ele encontrou mais fragmentos do crânio, uma mandíbula com 2 dentes, vários fósseis de animais e ferramentas de pedra primitivas. Foi realmente uma grande surpresa. Woodward reconstruiu o crânio e em 21 de novembro de 1912, o jornal Manchester Guardian de Sussex publicou um artigo contando sobre a incrível descoberta. O material dizia que muito provavelmente a criatura a quem pertencia o crânio teria habitado a Terra mais de 1 milhão de anos atrás e que esse seria o primeiro ancestral humano descoberto na Inglaterra. A descoberta, considerada como o elo perdido na evolução entre o macaco e o homem moderno, gerou uma enorme animação na população. Até os cientistas mais céticos reconheceram a autenticidade da descoberta, mas infelizmente tudo não passava de uma farsa. Os ossos do crânio foram envelhecidos artificialmente e manchados com cascalho na pedreira. Já os dentes pertenciam a um orangotango e foram levemente afiados para ficar mais parecidos com os de um humano. O homem de Piltdown foi montado a partir de ossos de um homem normal da época e de um orangotango que muito provavelmente também teria morrido recentemente. Em 21 de novembro de 1953, o Museu de História Natural de Londres anunciou oficialmente que a descoberta sensacional não passava de uma mentira.
Armadura pesada de cavaleiro. Acredita-se que a armadura de um cavaleiro seja algo como uma lata muito pesada que protege as pessoas que a está vestindo. No entanto, todas as histórias sobre cavaleiros que não conseguiam subir na sela sem a ajuda de um escudeiro ou que teriam grande dificuldade para se levantar se fossem derrubados não passam de mito. A armadura dos cavaleiros, desde a primeira malha até a última parte, permitia que eles se movessem livres o suficiente para combater o inimigo. O peso de todas essas peças metálicas geralmente não excedia 30 quilos e era distribuída de maneira muito uniforme por todo o corpo. Isso fazia a armadura parecer mais fácil de ser usada do que realmente era. A propósito, o peso do equipamento de um soldado moderno nos dias de hoje chegou a pesar até mais do que uma armadura medieval. Mas como eles não estão cobertos por metais, nós nem imaginamos o quanto elas são pesadas. Bruxas de Salem. A história sobre a caça às bruxas sempre soam bem parecidas. A acusação, um julgamento injusto e depois uma terrível morte na fogueira. Talvez essa seja a maneira de alguém se livrar do mal. Provavelmente, um dos julgamentos mais famosos de bruxas tenha sido o de Salem. Isso estava bem longe de ser a única inquisição na América do Norte, mas foi essa série de audiências realizadas de fevereiro de 1692 a maio de 1693 que ganhou uma maior popularidade. Isso porque foi a caça mais mortal da América do Norte colonial. É também chamada de um dos casos mais famosos de histeria em massa. Mais de 200 pessoas foram indiciadas, 30 delas foram consideradas culpadas, 19 foram executadas e pelo menos 5 acabaram morrendo na prisão. Todas essas pessoas não cometeram crime algum. Se você acha que apenas as fogueiras eram o desespero para as bruxas naquela primavera, você está muito enganado. Uma terrível forca também estava por lá aguardando os condenados. Feriado de 4 de julho. O Dia da Independência dos Estados Unidos é comemorado em 4 de julho, em memória da assinatura da Declaração da Independência. Esse é um documento histórico especial em que as colônias britânicas na América do Norte declararam a independência da Grã-Bretanha. Mas na verdade a história acaba se complicando um pouco mais do que isso. O dia 4 de julho está realmente relacionado à Declaração da Independência. Porém, neste dia em especial, ela não foi assinada, mas sim aceita. Os historiadores rejeitam categoricamente a assinatura da Declaração de 4 de julho. Eles afirmam que a maioria dos delegados assinaram a declaração no dia 2 de agosto. Mas como todos já se acostumaram com esse feriado, é melhor deixar do jeito que está. Agora, que tal deixar o seu comentário nos dizendo qual dessas histórias você achou mais incrível? Ah, e não se esqueça de conferir vários outros conteúdos no nosso canal. Deixe um like se você gostou e se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!